Copa Filmes. Estamos em outubro, mês do terror. Então, o nosso primeiro Copa Filmes do mês do terror, nosso primeiro Copa Filmes de outubro será um Copa Filmes sobre terror. Olha só, que coisa louca, né? Quem imaginaria? E será sobre filmes de terror do século XXI. Vamos? Vamos começar? Então, bora. E eu tenho pra dizer o seguinte pra vocês também. Deixa eu voltar aqui. Mês do terror aqui no nosso canal, mas também é mês do terror no Introdução ao Cinema. Filmes. Copa Filmes. Vamos, Copa Filmes. Teremos também... Queria aproveitar para indicar Memorias, a coleção de 3 adaptações de mangás curtos do Katsuhiro Otomo, autor de Akira. Obrigado, querido. Eu não conheço, de verdade. Tá indicado. Mas vamos fazer o seguinte agora. Então, toda vez que eu começo assim... Pode mandar, tá? Mas vou fazer aquela lembrança agora aqui. Pode mandar LivePix, Superchat, agora durante a produção do Copa Filmes, tá? Pode mandar. Mas vamos fazer, a partir de agora, durante Copa Filmes, o uso do Superchat e LivePix sobre o assunto que a gente tá fazendo. Aí tá permitido, beleza? E eu gosto que vocês mandem quando o assunto é, no caso, Copa Filmes, filmes do século XXI. De terror, tá bom? Vou começar de novo. Copa Filmes. E nesse mês de outubro, nós estamos falando do mês do terror aqui no nosso canal. E esse primeiro Copa Filmes do mês de outubro será filmes de terror do século XXI. Mas não é só... Olha só o que eu tô falando pra vocês. Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema. Então calma aí que eu tenho uma novidade pra você. Agora o curso tem um plano mensal. É isso mesmo. Além do plano anual, agora você tem uma nova opção de acesso aos benefícios do curso. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Além do Cineclube IAC, um encontro ao vivo via Google Meet, onde discutimos 2 filmes referentes às 2 aulas daquele mês. Então faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E agora você não tem mais desculpa não. Link na descrição do vídeo. Não é só aqui no canal que estamos no mês do terror. No Introdução ao Cinema, as 2 aulas que serão adicionadas no curso serão sobre terror. A primeira, o que é o terror, e a segunda, o que é o medo. Então faça parte do Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. E nesse mês, só terror pra vocês. Beleza? Então vamos. Copa Filmes, filmezinhos de terror na tela. E assim, é uma Copa Filmes grande, hein? O cara tava empolgado aqui. E eu vou fazer o seguinte, porque eu não vou cair nas artimanhas do sujeito que criou. E eu vou fazer o seguinte aqui. Cadê? Aconteceu alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo. O que tá acontecendo? Ué? Antigamente dava pra fazer um shuffle aqui. Não dá mais? Ah, tá aqui. Pronto. Então, ó. Vou fazer 3 vezes o shuffle seeding aqui. 2, 3. Pronto. Agora vamos pro Presentation Mode. 28 dias... Depois, eu não sei qual... Eu não assisti esse filme e Under the Skin. Então vamos de Under the Skin porque eu não assisti ao outro. Eu conheço, eu sei qual é, mas eu não assisti. Creepy OX. Porra, você tá de sacanagem com a minha cara, né, meu amigo? Aqui tu tá de sacanagem com a minha cara. Porque assim, X é o melhor filme dessa trilogia. Só que isso não significa muita coisa. X é o filme menos medroso dessa trilogia do Ty West. É o menos medroso. E assim, terror medroso é de fuder. Creepy. Que eu acho Kurosawa, cara. A Visita ou Host do Bong Joon-ho. Cara, o Host do Bong Joon-ho é um filme que é bastante cultuado. Mas... não costumo curtir, não. Não gosto. E A Visita é o meu favorito do Shyamalan. Então, A Babá ou Pearl? Cara, então, Pearl só não é o pior porque existe Maxine. Maxine é triste demais. E Pearl também é muito triste, mas... Nossa, difícil, hein? Só que A Babá
Não é um bom filme, definitivamente. Mas ainda assim é um filme direto, tá ligado? É aquele filme que se permite, tá ligado? É burlesco, é escrachado. E eu gosto disso em filme de terror. Então, assim, por mais que não seja um bom filme, ainda tem coisa aqui que eu consigo gostar. A Última Noite no Sorro ou Um Lugar Silencioso? Cara, Um Lugar Silencioso eu acho insuportável. E A Última Noite no Sorro, assim, também não é um filme brilhante, mas eu acho um bom filme. Um filme ok. Eu acho que tem boas coisas em Last Night in Soho, Última Noite no Sorro. Essa brincadeira com os espelhos, essa noção de cinema como espelho, eu acho que o diretor ele consegue construir bem aqui no filme. Inclusive tem aula sobre cinema como espelho lá no Introdução ao Cinema. Essa noção de que a sala do cinema cria um eu cinematográfico específico, onde a tela do cinema se transforma num espelho da nossa própria existência, um ideal da nossa existência. Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema. E eu acho que Última Noite no Sorro consegue brincar um pouco com isso. Tá aí. Nossa. Nossa. Eita ferro. Não esperava. Aqui é a primeira briga de cachorro grande. A primeira disputa aqui em que eu realmente paro pra pensar. Nossa. Arraste-me para o Inferno ou Cloverfield Monstro? Nossa senhora. Cara, Cloverfield Monstro é muito foda. É um filme que traz essa ideia do kaiju, né, dos grandes monstros, sob a ótica do trauma do 11 de setembro. É o monstro sem rosto, o monstro que não aparece muito, mas que produz uma dinâmica interna. E um filme de found footage, porque o 11 de setembro foi o primeiro grande evento histórico, a primeira grande catástrofe histórica filmado em câmera em primeira pessoa, em câmera digital. E aí o que o Matt Reeves, que é o diretor do filme, faz? Ele faz um filme sobre monstro, o monstro sem rosto, filmado sob a ótica de uma câmera digital, sob a ótica do found footage. Como se fossem pessoas vendo o trauma do 11 de setembro na sua frente, o monstro na sua frente. É muito foda. Dito isso, Arraste-me para o Inferno é aquele filme de terror que precisa retornar. Já tá o Renato aqui. Arraste-me para o Inferno é horrível, não é horrível. Arraste-me para o Inferno é horrível para quem tem essa mania de terror ter que ser dramático, psicológico, realista. Não. Terror tem a sua base primordial na fantasia, nessa relação direta, nesse horror escatológico, nessa simplicidade. E Arraste-me para o Inferno tem tudo isso que o cinema de terror contemporâneo do século XXI, que é isso que a gente tá vendo aqui, perdeu. Então, Arraste-me para o Inferno, Sanheim, maravilhoso. Cara, aqui nós temos o segundo melhor filme do Tarantino, Death Proof, que é muito foda. Mas eu vou dizer o seguinte, inclusive. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a existência de Death Proof, A Prova de Morte, me faz pensar que a Jenna Ortega, ela deveria fazer um filme com Tarantino. Não sei se vocês têm essa noção na cabeça de vocês. Mas eu vejo muito a Jenna Ortega fazendo Death Proof. Muito. Aí eu fico pensando sempre, a partir disso, como seria a Jenna Ortega sendo dirigida pelo Tarantino. Ia ser muito foda. Dito isso, nós estamos falando de um dos grandes filmes do século XXI do outro lado. Aí, meu amigo, não tem jeito. Pulse, do Kiyoshi Kurosawa. Ah, porra. O filme que é a prova que o cinema argentino é melhor do que o cinema brasileiro, When Evil Lurks, né?
Segundo Felipe Neto. Felipe Neto, desculpa, mas você está convidado para os desencontros. Mas você errou, cara. E do outro lado, um baita filme que prova que a fala do Felipe Neto estava errada. Trabalhar Cansa, Juliana Rojas e Marco Dutra. Creepy e Under the Skin. Cara, eu gosto muito de Under the Skin. É um filme de terror corporal, body horror, muito interessante. Tem aula sobre cinema como corpo e pele no Introdução ao Cinema. Mas Creepy. Aliás, Creepy é assim. Se tu gosta de Parasita, tu vai gostar mais ainda de Creepy. Babysitter, babá. Eu gosto de algumas coisas, já falei. Mas A Visita, melhor filme do Shyamalan. Última Noite no Sorro, legal, tem algumas coisas interessantes, como eu disse, mas arraste-me para o inferno. Pulse e Trabalhar Cansa. Aqui esse final é o momento das coisas grandes, né? Trabalhar Cansa é muito foda. Um dos meus filmes favoritos de terror do cinema brasileiro. Mas, cara, Pulse é um grande candidato a vencer isso aqui. Eu não sei o que vai ter do outro lado, mas Pulse é muito candidato a vencedor. Creepy e A Visita. Cara, Creepy é mais um filme do Kiyoshi Kurosawa, mas eu ainda prefiro A Visita. O plot twist A Visita é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, assim, em termos de plot twist. Arraste-me para o Inferno e Pulse. Amo Arraste-me para o Inferno. E preciso dizer novamente, é preciso resgatar Arraste-me para o Inferno, é preciso que você reveja Arraste-me para o Inferno com um novo olhar. Parando com esse lugar de, olha, o cinema realista é a melhor coisa do mundo e tudo mais. Não, o terror ele não precisa ir. Pode ser. O cinema de terror pode ser realista. O cinema de terror pode ser psicológico. Aliás, na verdade, todo filme de terror é psicológico em algum grau. Só que assim, esse psicologismo não precisa dizer sobre realidade. Ele pode ser fantasioso. E Arraste para o Inferno é um ótimo exemplo para isso. Entretanto, resgatem Arraste para o Inferno. Mas do outro lado tá Pulse. E aí, meu amigo, no Introdução ao Cinema, nós vamos ter a aula sobre o que é terror e o que é medo. E Pulse é um ótimo filme para exemplificar o que é medo como uma categoria histórica. Ou seja, o medo muda ao longo da história e carrega consigo o seu contexto histórico e espacial. Pulse é um ótimo exemplo para isso e eu falo bastante sobre isso nessa segunda aula de outubro no Introdução ao Cinema. Pulse. A Visita ou Pulse, aqui. A Visita, eu te amo. Tubarão, te amo. Um Falcão, te amo. Mas Pulse, te amo mais. Do outro lado agora, temos a primeira final. Planeta Terror, do Robert Rodrigues, contra Maligno. E assim, eu não sou tão fã do Planeta Terror, que é o segundo filme do Grindhouse lá, que é o A Death Proof e o Planeta Terror. E assim, eu não sou um mega fã de Maligno, mas eu gosto de algumas coisas de Maligno. Eu sinto que é um filme meio... É quase um trilogia Pearl que deu certo. Por que eu digo isso? Porque a trilogia Pearl, o Ty West tenta mostrar, olha só como eu sou fã do cinema de terror. E ele tenta fazer um liquidificador de ideias de gêneros do terror da história. Só que tudo fica meio vazio, todas as referências ficam tanto vazias. Em Maligno, o James Wan, ele faz um pouco disso. Ele faz esse liquidificador de ideias, que fica um tanto vazio em alguns momentos, mas ele consegue ainda dar alguma substância para essas referências. Do giallo, sabe? Do slasher, do cinema de espírito, de possessão. Então ele consegue dar alguma substância pra parada. Então, Maligno. Nossa, nós, ou us, porque o nome em inglês é muito bom. Porque Us dá pra falar sobre US também, né? Porque é um filme que o Jordan Peele discute essa racialização, esse processo de um cinema racializado e sobretudo, Estados Unidos. Então é um filme sobre Estados Unidos. E aí Us combina muito com isso. Gosto muito de Us.
Não é o meu favorito do Jordan Peele, mas eu gosto mais de Rush. Eu acho que Rush é um... E isso é uma questão muito importante, que eu frequentemente falo com vocês sobre cinema de terror, né? Essa simplicidade do terror, onde o Mike Flanagan, que é o diretor de Rush, simplesmente coloca uma personagem surda numa casa onde tem do lado de fora um assassino à espreita. Então é basicamente um filme sobre fuga. É um gênero muito específico do cinema de terror, o gênero de fuga. Você ter que escapar de um lugar onde um assassino permeia. Isso acontece muito em filmes de... onde existe um leão do lado de fora, existe um cachorro, Cujo, né? Uma adaptação de Stephen King, por exemplo. Tem um cachorro do lado de fora meio assassino. Mas também assassinos, de fato, do lado de fora, e você tá dentro da casa, teoricamente protegido desse assassino que tá querendo entrar. Só que a grande questão é que a nossa moça aqui, ela não escuta. Então, o assassino tá sempre perto, mas ela não escuta, ela só tem a visão. O que lembra muito um pouco sobre cinema. No cinema a gente vê, mas a gente também escuta, só que aqui ela é retirada da sua audição. Então, é um filme de sensações, que é muito do que o cinema de terror consegue provocar. Não é algo complexo tematicamente, mas profundo emocionalmente. Então, Rush. Isso não significa que eu não goste de Us, tá? Eu adoro Us. Tá. Insidious e é o novo contra Cisne Negro. Cara, assim, Cisne Negro é um dos filmes que eu acho mais ok do Aronofsky. Eu não gosto muito do Aronofsky. E eu não gosto desse Insidious também. Então eu vou de Cisne Negro. As Boas Maneiras ou The Happening. Cara, eu não gosto de The Happening. Eu acho um filme ruim. Eu acho incompreensível as pessoas que defendem The Happening. Vocês sabem que eu adoro o Shyamalan, mas eu não sou da seita que vai defender tudo e qualquer coisa que o Shyamalan faz. Não consigo defender The Happening. Não consigo. Eu entendo algumas defesas da galera. Eu acho que até tem algumas coisas de qualidade no filme, mas eu não consigo defender. Por outro lado, As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, é um filme que eu gosto muito da primeira parte. A parte em que a Marjorie Chiano tá grávida. Eu acho essa parte brilhante. Como ela consegue construir o medo como uma categoria do medo do desconhecido de uma mulher grávida. O como a gravidez, ela se apresenta como um medo pra mulher. Essa primeira parte é incrível. A segunda parte, ela também é interessante no que tange a construção desse medo materializado na figura da criança e desse seu amadurecimento. O amadurecimento do monstro. Mas eu acho que perde um pouco de força na segunda parte. Ainda assim, As Boas Maneiras é melhor do que The Happening. O Exorcismo de Emily Rose, que é o típico filme de terror de tribunal. É aquele filme que vai tentar discutir se é verdade ou não dentro dos tribunais. Ou A Amizade Desfeita. E, cara, o Exorcismo de Emily Rose tem algumas coisas. Mas A Amizade Desfeita é um filme que eu gosto muito. É um desktop filme que também apresenta, portanto, o medo como uma categoria histórica. Um medo muito particular do século XXI. E a gente tá falando de uma Copa Filmes do século XXI. Sobretudo da década de 2010 em seguida, desse avanço da internet, desse avanço dos meios de comunicação, apresentando essas maneiras de se comunicar, como Zoom, Google Meet, etc., como um lugar do medo. Discutindo o avanço das tecnologias digitais, inclusive para falar do medo da exposição na internet. Então, assim, eu gosto muito de Amizade Desfeita, que discute esse medo da exposição na internet e, sobretudo, sob uma ótica de gênero. Cara, Sinister ou November? Não esperava November aqui, hein? Sinister é um filme que eu gosto bastante, tá?
É um filme que, inclusive, é um dos poucos filmes dos anos 10 em seguida que, pra mim, realmente dá medo. Sabe aquele filme que falta? Aquele filme que, no início dos anos 2000, ainda tinha de espírito, que dava susto, mas que te dava cagaço. Esses filmes meio que foram morrendo porque o terror foi se tornando cada vez mais realista. E Sinister é um dos poucos filmes recentes que ainda conseguem trazer isso. Mas ainda assim, November é um filme de terror folk da Estônia que é muito legal. Tem muita influência em Markéta Lazarova, que é um filme tchecoslovaco. Então eu vou escolher November. Ah, porra. Eu acho What We Do in the Shadows insuportável. E eu gosto de Train to Busan. Então, Train to Busan. Ah, porra, vai tomar no cu. Cara, Hack é muito bom, tá? Hack é legal. Mais um found footage aqui de zumbis, que discute o zumbi sob uma outra ótica. Inclusive, essa é uma questão muito importante. Mais uma vez, convidando vocês para a Introdução ao Cinema para discutir o que é medo como uma categoria histórica. A segunda aula de outubro no curso. E Hack é um bom filme para exemplificar isso. Porque o zumbi, historicamente, ele vai ganhando novos contornos. E por que ele vai ganhando novos contornos? Porque o medo de determinada geração é outro. Então, Hack discute o zumbi sob a ótica do avanço de uma doença. Uma doença onde eu preciso manter em quarentena essas pessoas que foram expostas a essa doença. E essas pessoas que são expostas a essa doença viram zumbis. E são discussões muito particulares dessa virada do século XXI. Globalização e etc e tal. Coisa que a gente viu recentemente na pandemia do Covid-19. Mas que a gente já tinha visto na pandemia da gripe suína, por exemplo. Entretanto, do outro lado, a gente tá falando de um outro filme que também discute o medo como categoria histórica e que eu falo pra vocês aqui sobre esse filme constantemente. Um filme que falta no cinema contemporâneo. Que assim como Sinister dá medo, esse aqui dá cagaço para um caralho. Assiste esse filme de noite, com tudo escuro, e tenha uma Polaroid em casa e faça uma selfie. Duvido. Mas eu duvido muito você fazer uma selfie depois de ver esse filme. E por que isso aqui é um filme sobre uma categoria histórica? Porque a gente tá falando de um filme, esse filme é de 2004, onde começa a avançar e se popularizar as câmeras digitais. Ou seja, a se popularizar a captura da realidade instantaneamente. Em você poder capturar a realidade e instantaneamente ter acesso a ela, sem a necessidade de revelar posteriormente e tudo mais. E aí o que o cara faz? E se eu fazer do conhecido, eu trouxer do conhecido o desconhecido? Desse avanço do digital, trazer o mundo dos mortos. Puta que pariu, isso aqui é bom demais. Então assim, desculpa, Hack, você é bom, mas Shutter é foda. Maligno ou Rush? Rush. Cisne Negro ou As Boas Maneiras? As Boas Maneiras. Eu já falei sobre os filmes, então não vou me aprofundar mais. Novembro ou Amizade Desfeita? Novembro. Apesar de Amizade Desfeita eu gostar muito. Não foi tão fácil assim como pareceu. Train to Busan ou Shutter? Cara, Train to Busan é muito legal. É um filme que traz o terror sob uma ótica da adrenalina e tudo mais. Mas Shutter. Cara, o maluco que fez essa Copa Filmes aqui, faltou muito Assim na Terra como no Inferno. Faltou. Desculpa. Você perdeu a oportunidade de colocar aqui. Rush ou As Boas Maneiras? Rush. Shutter ou November? Shutter. Rush ou Shutter? Shutter. E tá aí. Pulse ou Shutter? Dois filmes asiáticos. Cadê House? Não, cara, isso aqui é um filme de terror do século XXI, cara. Se é o House que você tá pensando aqui, você tá falando é de 1970, então não dá. Cara, isso aqui, pra mim, não é tão fácil como se imagina, tá?
Não é tão fácil como se imagina. Entretanto, é preciso que se diga, olha só o que aconteceu aqui. Presta atenção no que aconteceu aqui. Nós estamos falando do século XXI, onde, sobretudo dos anos 2010 em seguida, nós vimos uma predominância do cinema de terror psicológico realista dramático. Já falei pra vocês que psicológico todo terror é. Só que dos anos 2010 em seguida, houve uma predominância do terror psicológico dramático realista. O famoso terror de trauma. Que tem bons filmes. Mas é curioso perceber que, pelo menos pra mim, e eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com cinema e que fizessem essa lista aqui, teriam na final pelo menos um filme de terror fantástico. Pelo menos um filme de terror fantástico. No caso aqui, 2 filmes de terror de espíritos. Filmes de terror que caíram em desuso. De forma absurda. Tá faltando filme de terror de espírito. Eu quero filme de terror de espírito de novo. Eu sou o ateu que fico cagado com espírito. Vocês estão ligados no que eu tô falando? Eu sou o ateu que olha que vê filme de terror de espírito e fica cagado. Só que tem uma coisa fundamental. Quando o Trecheira Violenta foi lá no Desencontros, a Karina deu uma definição incrível sobre o que é o terror pra mim. Que assim, fiz 2 aulas sobre terror no Introdução ao Cinema. Uma sobre o que é terror e outra sobre o que é o medo no terror. Ou seja, tô tentando dar uma definição teórica sobre o que é terror e etc e tal, etc e tal. Aí vem a Karina no Desencontro e fala assim pra mim, cara, terror é bom por causa do seguinte. Terror é como se fosse um parque de diversões. Aí eu, porra, foda. Foda. Essa definição já tá foda pra mim. Ah, o Scorsese falou que a Marvel é parque de diversões, então ela tá falando que o terror também é parque de diversões, que nem o Scorsese tá falando? Calma. Porque o que ela tá falando aqui pra mim já de primeira? Terror é um parque de diversões. Ou seja, é simples, é direto, é frontal. Só que é aquele parque de diversões que tem aquela casa de terror. Aí eu, ih, caralho, foda. O que ela quer dizer com isso? Por quê? Porque a casa de terror é aquele brinquedo no parque de diversões que você não sabe por que você entra. Porque assim, cara, racionalmente você pensa, por que eu vou entrar numa casa de terror? Não faz sentido. Percebe que não faz sentido? Mas tu entra. E quando você tá lá dentro, você fica assim, caralho, por que eu entrei nessa merda? Eu só tô levando susto nessa merda, caralho. Só tô ficando com medo dessa merda. Por que eu entrei nessa merda? Só que a pergunta, por que eu entrei nessa merda, você descobre quando você sai. Porque quando você sai da casa do terror, você fala, caralho, que foda. E o cinema de terror é isso. O cinema de terror é o parque de diversões, direto, frontal, simples, que você não sabe por que você começa. Quando você começa, você não sabe por que começou, mas quando você termina, você fala, foda. E tá faltando a casa de terror dos parques de diversões no cinema de terror contemporâneo. Tá faltando. Dito isso, entre os 2 filmes que estão aqui, eu preciso dizer que eu sou um amplo divulgador, defensor de que vocês assistam a essa noite, meia-noite, Shutter, filme de terror tailandês de espírito. Façam isso hoje. Mas quem vai vencer o Copa Filme de hoje, porque eu não tô maluco, é Pulse, de Kiyoshi Kurosawa. Tá bom? Essa é a nossa Copa Filmes. Depois de muito tempo sem fazer Copa Filmes, no mês de terror, os melhores filmes de terror do século XXI. Pulse, evidentemente, é o melhor deles. Tá bom? Dito isso, você aí que faz Copa Filmes pra mim, me manda mais Copa Filmes de terror pra esse mês. Eu quero fazer mais Copa Filmes de terror pra esse mês.
tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Você ajuda esse canal a continuar a acontecer. Curtiram o vídeo?